Senhor presidente, senhores membros da mesa diretora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, sociedade de Morada Nova, comunidades que nos acompanham, que nos escutam através dos programas de rádio que fazem a cobertura desta casa. Iniciando na primeira sexta-feira, depois do recesso de 38 dias, abrimos os trabalhos legislativos na quarta-feira, como é de praxe que diz o regimento, no primeiro dia do mês de fevereiro, e vamos sequenciando esse trabalho ao longo dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho, até o recesso. E novo ano, novos trabalhos, mas alguns problemas que ficam e que nós vamos continuar a falar aqui sempre. Morada Nova, no final do ano passado, teve a alegria e a satisfação de receber nas duas avenidas, Manuel Castro e Manuel Castro Gomes de Andrade, asfalto. A oportunidade de receber asfalto na Praça da Matriz, na Rua Coronel José Epifânio. Enfim, nós tivemos a satisfação de poder ver essas benfeitorias chegando ao nosso município. Em compensação, a Avenida Francisca Abreu, que era a única asfaltada do município, que dá acesso ao bairro Irapuã Nobre, asfaltada no final do ano de 2010, o asfalto está se acabando. Está quebrando nas suas duas vias, e o DER de Limoeiro do Norte, que tem um escritório operacional em Limoeiro do Norte, disse novamente à minha pessoa que nesses 3 anos nunca o secretário da pasta ou o prefeito ou qualquer pessoa ligada tinha ido lá pedir para recuperar esse asfalto. Por diversas vezes, vereador presidente, a cada fim de inverno, durante 3 anos seguidos, juntamente com o ex-secretário de Infraestrutura, nós íamos ali em Limoeiro do Norte e o doutor Peixoto vinha e mandava 1 ou 2 carradas de material com o pessoal que passava e fazia aquele tapa-buraco dentro de uma projeção normal. Recurso do Estado, dinheiro do Estado, que poderia continuar sendo feito. Mas nós fizemos aqui, ao longo desses tempos, diversos requerimentos pedindo. Mas continua, e agora, na possibilidade do início de um inverno, já que o mês de janeiro talvez tenha sido, nos últimos anos, o pior janeiro em termos de quantidade de chuvas da história aqui do Vale do Jaguaribe, que realmente foi muito ruim o mês de janeiro, mas nós esperamos e acreditamos que a gente possa ter, sem dúvida nenhuma, a melhor situação de chuvas durante o mês de fevereiro. E é esse, mais uma vez, o pedido que eu faço. Falando ainda dessa avenida, a mais desprezada de todo o município, a mais suja, a mais feia, agora ela tem apenas 3 lâmpadas acesas. São 3. De 22, 11 postes, cada um com 2 lâmpadas, apenas 3 estão funcionando. Então é uma escuridão total. É um desprezo total. Enquanto nós temos sempre a Coronel Tiburcio na entrada da cidade, passando pela Lagoa da Salina, passando pelaquela rua de baixo, que agora não me lembro o nome, pela Rua do Comércio, pela rua principal, pela essa Avenida Manuel Castro, pela outra Avenida Manuel Castro, a limpeza é impecável. Parabéns à Secretaria pela limpeza impecável dessas ruas e avenidas. É triste ir lá no bairro Irapuã Nobre. A sacaria, a sujeira
os entulhos sequenciais, animais que jogam lá, é uma sujeira por completo. Quando eu convido alguém, eu digo, olha, você não se impressione não, mas é porque está desse jeito mesmo. É uma coisa que me impressiona. Me impressiona a sujeira, o desprezo do município, que termina exatamente ali no fim da Praça do Balão. Quando termina a Praça Maestro Coutinho, para por aqui. Aqui para. Daqui para lá, não vamos se preocupar com essa história de que ali tem um bairro, não. Não se preocupem com isso. Deixa acabar, deixa sujo, deixa escuro, deixa desmantelado, que não precisa se preocupar com aquele acesso ao perímetro irrigado, celeiro de produção, celeiro de emprego, celeiro da maior quantidade de produção de leite por metro quadrado do estado do Ceará. A maior bacia leiteira conjunta do estado do Ceará está no perímetro irrigado de Morada Nova. A prefeitura fez um convênio para recuperar as estradas junto com a Audipim, falhou no convênio. A prefeitura não cumpriu a sua parte no convênio. Quem me disse isso foi o presidente da Audipim, Genesiano de Souza Martins, aliás, se não me engano, ex-presidente, que terminou o seu mandato agora e já houve a eleição do novo presidente da Associação dos Usuários do Digito de Irrigação do Perímetro Irrigado de Morada Nova, Audipim. Entre os legados que o Genesiano deixou, e aqui também vale citar isso, está a recuperação das comportas do nosso rio Banabuiú. Quem passou pela ponte, eu acho que todo mundo já andou ali pelo menos uma vez nos últimos tempos, viu uma obra sendo feita de recuperação das comportas com estrutura toda em amarelo que tem aqui perto do balneário do Denosa. Então são essas as reclamações por não entender, por não acreditar que isso não seja de forma deliberada. Eu não entendo isso de forma nenhuma. Nós nos preocupamos sim com outros bairros. O bairro do Parque Exposição, o bairro lá do Divino Espírito Santo, Prourbe, parte do São Francisco, do Açude Velho, bairros mais afastados, que não estão recebendo a devida atenção que é recebida aqui nos bairros mais centrais. Era para ser de forma mais homogênea essa distribuição, esse trabalho que deve ser feito no nosso município. E isso é realmente preocupante. E isso realmente nos deixa sempre falando sobre esse assunto, de forma até chata, porque se torna repetitivo. Mas não vou fazer nenhum requerimento, não. Não vou fazer. Aliás, fazer requerimento é interessante, pode ter certeza, mas eu não vou fazer, não. Outra reclamação geral e constante. Está intrafegável para chegar ao frade. Está numa situação péssima para chegar ao frade. Nem uma vez uma patrol se aproximou lá da comunidade. Nada, nem uma única vez se passou uma patrol lá na comunidade do frade, lá no acesso do setor O para o frade, seguindo para aquelas outras comunidades, para sair lá no Canto Grande, que já é Limoeiro do Norte. Nem uma única vez nós tivemos a oportunidade de ver uma patrol passando lá no frade. Então, eu coloco isso de forma bem clara e dizendo, sem mascarar nenhum dos efeitos positivos da administração, que não seria o meu trabalho aqui nesta casa, sem poder colocar nenhum tapa-olhos para ninguém, não. Todos os acertos são aqui defendidos. Eu vi o Dedé do Gildo agradecendo aqui na tribuna, fazia tempo que o Dedé não vinha até a tribuna. Eu vi o Giovanni colocando o trabalho, eu vejo o Edinho levantando a bandeira, fazendo a defesa como bom líder que ele é, e como bom amigo, e como respeitador. Eu vejo todo o trabalho sendo feito. Agora, como opositor, e continuo dizendo respeitavelmente e principalmente respeitando os colegas e as autoridades, eu cumpro o papel de levar
as ansiedades daqueles também que não recebem os benefícios. De dizer, como digo sempre, que o município é muito grande, que o município é realmente até exageradamente grande. Ao Aruaru se tornando município, não seria bom apenas para o Aruaru, não. Seria bom também para a Morada Nova. Por quê? Porque tornaria a parte administrativa menor. Nós teríamos o fim do nosso município aqui antes dos Patos, aproximadamente na Serraria, ali na residência do Zé Porfírio, na entrada do assentamento federal Terra Nova. Seria ali a divisa de Morada Nova. A partir dali, teríamos o novo e bom, tenho certeza, município do Aruaru, amigo, irmão, que com certeza estaria nas lutas desse vale, nas lutas dessa região junto com a gente. Mas esse é um sonho. Enquanto isso não acontece, a melhor maneira é dividir entre as partes que são integrantes do município. É realizar, sem dúvida nenhuma, os anseios que a população tem. E aí nos preocupa diversas situações em diversos campos que nós teremos oportunidade ao longo de todo esse ano, ao longo de todas as sessões, de colocar essas nossas preocupações, senhor presidente, senhores vereadores. Então eu digo que é a minha posição, é o meu pedido, de que de forma a gente possa tentar fazer com que esses custos não aconteçam, como esse caso do asfalto, como a iluminação, né? A Coelce fica só esperando uma autorização para, com o dinheiro do contribuinte. É bom também que se diga isso, com o dinheiro do contribuinte, porque nós pagamos a iluminação pública municipal em nossas contas, e esse dinheiro, de conformidade com a lei, é para ser aplicado na manutenção e melhoramento da energia, da capacidade de energia do nosso município. Então o que nós estamos pedindo é que esse dinheiro seja aplicado. Se aquela avenida apresenta esse problema agora, repetindo e voltando ao mesmo tema, é o que nós pedimos. Senhor presidente, fechando a questão que nós começamos quarta-feira a respeito da documentação do Tribunal de Contas do município a respeito do processo de 1997, de número 5751/2008, de responsabilidade do ex-prefeito Francisco Xavier Andrade Girão, colocar que o secretário de administração Eduardo Mauro Nogueira Bastos me entregou, nesse momento, aqui nesta casa, a cópia do requerimento enviado pelo ex-prefeito à prefeitura, solicitando os documentos relacionados. Lei da criação dos cargos para a realização daquele concurso, as portarias, os editais, os atos, as relações dos candidatos, os termos de desistência e a documentação pendente dos 198 servidores relacionados no processo. O prefeito municipal, Glauber, no dia 26 de janeiro deste ano, entrou com um pedido de reexame com efeito suspensivo no Tribunal de Contas, na qualidade de terceiro interessado, já que a Prefeitura Municipal, e representada pelo prefeito, é o real guardador da documentação da administração em todos os tempos. É o prefeito municipal responsável pelos arquivos da administração, de todos os tempos, da sua administração, de qualquer uma outra, ao longo de toda a vida pública. Evidentemente que a documentação acima de 20 anos, de 25 anos, elas vão para um local que eles costumam chamar de arquivo morto, porque a movimentação desses documentos é menor. Então se coloca naquele lado lá. Mas se você quiser encontrar um documento de quando foi prefeito de Morada Nova, Joaquim Terceiro Chagas, um dia desse, eu tirei a cópia de um aqui na Câmara. De quando foi prefeito Isaías Castro de Andrade, no seu primeiro mandato, de março de 71 até o final de 72, você também encontra aqui. Mas se você quer encontrar também, da época de 1955, que foi prefeito, o pai do ex-prefeito Francisco Girão, você também encontra. Por quê? Porque esses documentos têm e ficam guardados. Eles são documentos importantíssimos. Então, nesse pedido de reexame,
o prefeito municipal, Glauber Castro, faz todo, através do seu advogado, doutor De Paula, seu procurador, com um documento de excelente qualidade, com uma peça processual boa. Então ele faz aqui as razões e envia toda essa documentação aqui para o TCM. Então aqui ele dá a declaração, em vez de entregar os documentos, dizendo que já está lá no TCM, para não levar mais 500 folhas de documento, 500 cópias e juntar o que já tem lá. Então nós vamos dar entrada nisso aqui, juntamente com a defesa, que já está sendo processada pelo Tribunal de Contas, para resolver de vez esse problema, sem nenhuma celeuma, sem nenhuma questão de rádio, sem nenhuma divulgação desnecessária, sem nenhum interesse em que as questões políticas sejam superiores às questões administrativas. De forma tranquila, de forma organizada, de bom relacionamento que deve existir na parte administrativa entre as pessoas, está aqui a documentação. Então eu coloco isso aqui, dizendo sempre nessa tribuna, de que essa documentação está sendo enviada dentro do tempo. O tribunal vai fazer a reanálise, vai observar a juntada desses documentos e, evidentemente, mandar de volta para o conhecimento dessa casa, para o conhecimento da sociedade, para o conhecimento do atual prefeito e de todos, como é que fica essa situação desse concurso de 1997, que foi feito juntamente com o governo do estado do Ceará, naquele processo que foi realizado para a admissão do pessoal da educação num concurso geral do estado, feito pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Então são essas as colocações, e vamos desejar sem dúvida nenhuma que hoje, já com a Câmara completa, todos os vereadores aqui presentes, que a gente possa se irmanar no sentido de engrandecer cada vez mais o nosso trabalho, de respeitar cada vez mais os sentimentos de cada um e poder conviver da melhor forma, da forma mais pacífica e, sem dúvida nenhuma, chegarmos ao final desse ano vencidos e vitoriosos, de forma a aceitar a decisão do povo quando chegar o momento lá no segundo semestre, com a eleição de outubro, que vai renovar esta casa e renovar as casas legislativas do país, como também as prefeituras municipais. Muito obrigado.